O objetivo da entrevista é fazer algumas perguntas para entender um pouco mais sobre a profissão, o que me aguarda no futuro. A entrevista vai ser feita com o Dr. Luan Ottoni, que é cirurgião dentista, especialista em harmonização orofacial. Foi ele que me inspirou a entrar no curso de odontologia. Eu não pretendo seguir na mesma área que ele, mas é algo que me causa curiosidade. Como é a introdução ao mercado de trabalho? Uau! Então, o mercado de trabalho é muito difícil, principalmente quando você começa, você é um recém-formado. Principalmente assim, como eu fiz, que foi logo de cara abrir o meu próprio consultório. Eu tenho 2 anos de formado, 2 anos de formado, 2025, não, 3 anos de formado, e até hoje eu não consigo uma renda boa para poder me sustentar durante o mês. Porque eu tenho as contas do consultório, eu tenho as contas do... Ai, fugiu o nome. Dos consumíveis que eu compro lá pro meu consultório, que é tudo muito caro, a harmonização orofacial gasta muita coisa, os produtos são muito caros, e então tem meses e meses que você vai conseguir bastante cliente e tem meses que você não vai conseguir muitos clientes. Janeiro, por exemplo, não tem ninguém. As coisas começam a melhorar depois de março, que é aí que sim começa a vir mais gente. Tem depois do carnaval, tem Dia das Mães e por aí vai. Novembro e dezembro é muito bom, mas ingressar no mercado de trabalho é muito difícil. Se você às vezes não conseguir um emprego numa clínica odontológica, você não vai conseguir se sustentar por tipo muito tempo. Vai ser uma fase muito difícil para você. Tanto que hoje, eu, além da minha clínica, eu tenho também o meu trabalho no SUS. Eu trabalho no posto de saúde e lá que eu consigo minha renda fixa, minha renda principal. Porque no meu consultório particular eu tenho meus clientes fixos, mas para você fazer um nome, isso demora anos e é uma coisa assim bem complicada. E tem várias áreas que a gente pode também começar a ingressar no mercado de trabalho. Eu, além do meu consultório e o SUS, eu também sou professor na faculdade da Unifenas de Divinópolis. Eu sou professor na especialização, que também dá uma rendinha extra que ajuda a pagar as contas depois. Mas, resumindo toda a obra, é muito complicado, principalmente se você for começar um consultório sozinho, você começar do zero. Certo. A próxima pergunta é: quais foram as dificuldades encontradas após o fim da faculdade? Hum, a primeira dificuldade que eu passei depois que eu terminei a faculdade foi: será que eu vou conseguir exercer minha profissão? Então, eu já trabalhava numa clínica odontológica, eu fazia estágio antes de terminar a faculdade, e aí depois eu continuei trabalhando lá. E a dentista que eu trabalhava lá, ela tentou me ingressar devagarzinho no mercado de trabalho, que foi muito difícil. Então, lá na clínica dela, eu lembro que eu consegui um paciente só para poder fazer uma limpeza e uma restauração. E depois disso, eu acabei saindo de lá. E a dificuldade que a gente que eu passei depois que eu saí de lá foi tentar conseguir um emprego em algum outro lugar. Tanto que eu não consegui. Eu consegui em clínica popular, mas clínica popular é ótimo para você aprender, mas é péssimo para você se sustentar, é péssimo para sua saúde mental, porque é literalmente um trabalho escravo para o dentista. É ótimo para o dono da clínica popular, mas é péssimo para o empregado. Então eu acabei parando um pouco nessa parte de emprego. Eu não. Eu entreguei currículos e esperei o que Deus quisesse para mim e fui logo de cara ingressar na parte da minha especialidade. Aí lá na minha especialidade eu ganhei o maior reconhecimento e então eu construí minha clínica e logo em seguida eu já comecei a trabalhar. Mas a maior dificuldade que eu tive foi saber por onde começar.
a incerteza de o que pode ser daqui para frente e quando você começa é a dificuldade de conseguir manter o seu objetivo para frente aí ao longo do tempo. Essa é a maior dificuldade. Está preparado para a próxima pergunta? Então, vamos embora. Ok. Você está satisfeito com a profissão, área e retorno financeiro? É uma pergunta difícil. Olha, posso dizer que eu estou satisfeito com a profissão, apesar dos caminhos que ela está seguindo, apesar dos problemas. Estou satisfeito com a minha especialidade, com o que eu trabalho, porque eu posso dizer que é uma terapia para mim fazer o que eu gosto, que é atender meus pacientes, fazer um preenchimento ali, um botox aqui, um bioestimulador, ver os resultados finais. Uma terapia para mim fazer isso, o uso de injetáveis. É, já o retorno financeiro no particular já me deixa a desejar. E se a gente for olhar pelo lado do SUS, tem os seus problemas, porque o retorno do SUS é bom, mas o trabalho é extremamente pesado e cansativo. É muita, mas muita demanda, pelo menos onde eu trabalho. Então, posso dizer que no SUS eu estou suportando, mas o retorno financeiro do SUS, pelo menos, é muito bom. E o aprendizado que a gente tem no SUS também é incrivelmente bom. A gente sai da faculdade ainda com um pouco de dúvida, sem ter certeza se a gente dá conta de fazer aquilo ou não sozinho. Aí no SUS, você bota pra quebrar. E ali tudo, se você não sabe, você aprende de um jeito ou de outro. Tem uma rede de profissionais que podem ir lá te ajudar. Você não tá sozinho. Então, pelo menos isso é mais tranquilo. E eu, depois de muito tempo, sem fazer cirurgia, no SUS eu realmente aprendi a fazer cirurgia. Pode-se dizer que lá eu aprendi mesmo. E o retorno do SUS no aprendizado e no dinheiro é bom. Mas, pela rotina, pelo cansaço mental que você tem depois, deixa a desejar um pouquinho. Porque é muita coisa que eles demandam de você. E olha que eu tô em cidade pequena. Se fosse cidade grande, tipo capital, São Paulo, Belo Horizonte, talvez seria o triplo da dificuldade. Ok, última pergunta. Uhum. Dicas para continuar trilhando o caminho da odontologia. Nossa, essa dica aí, Ô, Ani, essa pergunta aí, ela é uma pergunta boa. Olha, para conseguir continuar trilhando a odontologia, você não pode, em momento algum, pensar em desistir. Você tem que é muito é muito clichê isso que eu tô falando, mas assim, você tem que ter persistência mesmo, você não pode desistir. É um caminho que demora para aparecer os resultados, não é da noite pro dia. Demora para você ser notado, porque hoje você não pode ser só um único dentista, você tem que ter um diferencial. Você Você forma como dentista, mas você tem que ser influencer, porque a gente está na era da internet, a era dos influenciadores. Então você tem que ser dentista, influencer, psicólogo. Você vai ouvir muito paciente reclamando com você. Às vezes o paciente vai no seu consultório só para poder conversar. Você tem que ser também, deixa eu ver, dentista, influencer, psicólogo, marqueteiro, você tem que fazer seu marketing, você tem que ser designer também. Então, assim, é muito trabalho para uma pessoa só. Uhum. Então, assim, o negócio mesmo é persistir e não ter medo de trilhar o seu próprio caminho, tá? Uma coisa que eu levo muito para mim é que para você ter sucesso, você precisa ter um diferencial e você precisa ter medo. Sim, medo. Porque você tendo medo de fazer, vamos pôr um exemplo aqui, um medo de fazer um procedimento que você não sabe, você não faz. Porque se você fizer e der errado, é um problemão que você vai ter para sua vida e para o seu emprego. Porque é o seu nome que está ali e é o seu nome que vai rodar aquela cidade.
Vai rodar no ouvido das pessoas. A pessoa vai falar, nossa, fulano errou comigo. Então, esse é o nome que tá rodando aí, vai ser mal falado. Então, se você quer ter sucesso, tenha medo de fazer o que você não sabe, estuda bastante para você aprender e então fazer o que você tinha medo antes. Agora você fazer com mais segurança e persistir, buscar conhecimento e ser diferente, porque a gente só consegue ter um destaque maior no mercado de trabalho hoje se você ter um diferencial. Você não pode ser qualquer um. Então, doutor Luan, muito obrigada pelo seu tempo, por responder as perguntas. De nada. Precisando, estamos aí. Pode chamar quantas vezes quiser. Responderei todas as suas perguntas.